Boa noite. Você confere agora notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Policiais civis cruzam os braços para protestar contra a reforma da Previdência. Morte de cachorro de moradora de rua é investigada pela polícia. Ele pode ter sido envenenado pelo morador de um prédio. Familiares de vítimas de Brumadinho mostram tristeza e indignação no dia em que a tragédia completa 5 meses. A força-tarefa que investiga as causas do rompimento da estrutura afirma que ocorreram explosões, sim, no dia em que a barragem se rompeu. Na política, destaque para mais um pedido de desbloqueio de contas que o governo de Minas fez ao STF. E esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Policiais civis de todo o estado fizeram hoje uma paralisação que afetou o atendimento à população, impedindo a emissão de documentos, laudos, vistorias e a realização de perícias médicas. Um dos motivos desse protesto são as mudanças, as propostas de mudanças na aposentadoria, que podem vir com a reforma da Previdência. As delegacias ficaram com as portas abertas apenas para atendimentos emergenciais em Belo Horizonte. Por aqui foram mantidos os cumprimentos de prisões em flagrante, de mandados de prisões e remoção de corpos. No quarto DP de Betim, mesma situação. Policiais seguraram cartazes indicando a paralisação. Em Juiz de Fora e sul de Minas, também foi mantido o esquema de plantão. Essa paralisação dos policiais civis aconteceu em todo o Brasil contra a reforma da Previdência. Os operadores de segurança pública querem os mesmos direitos dos militares das Forças Armadas nesta reforma. Eles se sentem prejudicados com as novas regras. A pensão que é em caso de morte para o policial civil, federal, rodoviário federal, socioeducativo, sistema prisional e guardas municipais, se morre em serviço, decorrente de serviço ou não, a pensionista viúva vai receber apenas 50%. O vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais disse que a categoria não vai ceder e novas paralisações podem acontecer. Nós não vamos aceitar nenhum direito a menos concedido das outras forças de segurança pública. Então, dia 2 de julho, já tem uma Assembleia Geral Unificada das Forças de Segurança Pública em Brasília, convocada pela Coprapal e a UPB, onde nós podemos ali votar e deliberar por um apagão da segurança pública no Brasil. O projeto da reforma está na Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputados e ainda não há uma previsão para ser votado. Nós procuramos o comando da Polícia Civil, que disse que não vai se pronunciar sobre a paralisação. E a Polícia Civil, gente, está investigando a morte de um cachorro de uma moradora de rua que pode ter sido envenenado por um morador de um prédio ali na Savassi. A dona do Beethoven acredita que o animal foi morto depois de fazer xixi na grama do prédio. Emily mora na rua há 1 ano e meio, mesmo período em que conviveu com Beethoven, um labrador que era o grande companheiro da jovem. Mas o cãozinho apareceu agonizando na frente da barraca que os dois viviam e deixou Emily desesperada. Ele ficou espumando pela boca e eu desesperada, não teve jeito, que o veneno foi mortal, ele morreu na hora. Ele endureceu nos meus braços na hora. A Emily acredita que o pequeno Beethoven tenha sido envenenado. Isso depois que o cachorro saiu por aqui e teria feito xixi na grama de um dos prédios da região. O caso foi parar na delegacia. A delegacia que investiga o caso é a especializada em crimes contra a fauna. Segundo a delegada, materiais que podem comprovar se houve o crime e quem estaria por trás do possível envenenamento já foram recolhidos. Ela tem uma suspeita e ela fala isso no depoimento dela, mas para a Polícia Civil não é o suficiente para a gente indicar a autoria. A gente precisa de mais elementos para a gente indicar a autoria do crime. O laudo da necropsia, que vai apontar se o cachorro foi mesmo envenenado, deve ficar pronto em 30 dias. Com a comprovação, o suspeito pode ser condenado. O crime de maus-tratos é um crime de menor potencial ofensivo. Então, a pena ela é realmente branda. Ela vai de 3 meses a 1 ano, podendo ser aumentada até 1/3 no caso de morte do animal. Depois da ação criminosa, Emily ganhou um novo cãozinho, que ela também pôs o nome de Beethoven. Quem mora ou trabalha na região diz que a convivência sempre foi muito tranquila. Eles estão assustados com tudo o que aconteceu. O cachorro era um cachorro muito dócil, muito bem olhado, muito bem cuidado, muito limpinho.
E se foi verdade, né, o envenenamento, eu acho que foi muita covardia, né? Eu fiquei muito chateada, muito, apesar de conhecer pouco, mas a gente não deve fazer isso com ninguém. 4 homens foram baleados em um tiroteio com a PM nesta segunda-feira na cidade de Teófilo Otoni, na região do Vale do Mucuri, aqui em Minas. Os criminosos foram pegos em flagrante no momento em que atiravam contra uma pessoa que estava sentada em uma calçada. De acordo com a PM, 3 suspeitos estão internados, um deles em estado grave e o 4º já está preso. Com eles foram apreendidos 2 veículos, 3 pistolas e munições. 2 criminosos provocaram uma sequência de acidentes tentando fugir da polícia após um assalto lá em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Um dos suspeitos foi preso e o outro conseguiu fugir. Veículos destruídos, atravessados na avenida. Esse foi o resultado de uma sequência de crimes mal sucedidos. Roubaram o primeiro veículo, fizeram um outro roubo. Aí com a operação nossa, eles sentiram necessidade de abandonar esse primeiro veículo, conseguiram roubar um outro, mas mesmo assim eles caíram no cerco policial. Com a comunicação dos 2 roubos, as equipes policiais fecharam todos os caminhos que poderiam ser usados. Com isso, conseguiram impedir a fuga. Durante a perseguição aqui na Avenida Alípio Abrão, no bairro Granada, o assaltante bateu neste carro. Em seguida, capotou e acertou outro automóvel que estava na via. Uma das vítimas desse acidente contou que veio para Uberlândia a passeio e pensou que iria morrer. A pancada foi muito forte, muito mesmo. Mas eu só senti a pancada e o carro girando. Eu pago prestação do meu carro e vem, né, e bate e faz o que faz. Ainda bem que eu tenho seguro, mas se eu não tivesse. A PM trabalha para identificar e prender o outro assaltante. O suspeito preso foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde. Não corre nenhum risco de morte. Em uma busca feita no interior do veículo, os policiais ainda encontraram a arma utilizada nos roubos. Um carro caiu dentro do rio Arrudas na manhã de hoje, na Avenida dos Andradas, ali perto do bairro São Geraldo, na região leste aqui de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista contou que trabalha com aplicativos e que respondia a uma mensagem quando perdeu o controle do veículo. Ele foi socorrido e teve apenas escoriações. 72 mil pessoas morrem todos os anos vítimas de alcoolismo no mundo. O álcool está na lista das drogas mais consumidas e hoje uma blitz educativa foi realizada para alertar a população sobre os riscos do consumo. A ação foi realizada na região hospitalar da capital mineira e contou com a participação dos músicos da Guarda Municipal. Durante a blitz educativa, funcionários da Secretaria Estadual de Segurança Pública, em parceria com a Polícia Militar e com a Guarda Civil de BH, distribuíram panfletos e deram orientações sobre os riscos do alcoolismo e os agravos à saúde de quem usa algum tipo de droga. É uma ação voltada para a prevenção às drogas e hoje nós estamos fazendo uma sensibilização quanto ao uso abusivo do álcool. A Organização Mundial de Saúde diz que 50% da população já faz esse uso abusivo e a gente sabe que os jovens estão começando a fazer uso cada vez mais cedo. Então essa ação é uma ação voltada para o público jovem e a população em geral. Este ano, o foco da Secretaria é o uso excessivo do álcool. Mais de 200 atividades como esta aqui estão sendo desenvolvidas em todo o estado, justamente para chamar a atenção das pessoas. Jaqueline e a filha receberam o folder da campanha. Para a mãe, um incentivo a mais para tratar do assunto em casa. Muito bom, né? Porque a gente precisa, né, desse incentivo, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue dominar. Então a gente dá educação em casa, mas tem continuação na escola, né? Então essa iniciativa da polícia é muito bacana, porque incentiva, ensina, né, a educação, que fora também, na escola também, né? Aproximadamente 72 mil pessoas morrem por ano no mundo todo, tendo o álcool como o principal responsável. Em Minas, há vários centros e grupos que orientam permanentemente a população, além de campanhas e ações periódicas. Tenho um filho de 19 anos, ele fez 18 anos, começou a beber, e eu conversei com ele, ele parou. Aí eu estava vendo aqui e falei, realmente a gente tem que conversar e tem que cortar o mal no início. Porque se a gente deixar os adolescentes começarem como uma brincadeira, como ele diz, mãe, não bebo. Falei, você vai saber isso daqui a 20 anos. Então você tem que parar agora. E ele parou.
Se você precisa de ajuda para conseguir deixar as drogas ou conhece alguém que quer essa ajuda, você pode ligar para o SOS Drogas, que é o serviço de orientação telefônica do governo do estado, que tem um número novo, anote aí, é o 31 39 15 28 41. E agora, gente, chegou aquele momento da nossa resenha semanal sobre política com o jornalista mais bem informado sobre política mineira, o Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácia. Boa noite a todos. Muitas tarefas para você aqui, Orion. E para a gente começar, o seguinte, o governo de Minas recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar suspender o bloqueio de mais recursos aí das contas do estado por causa de um atraso em pagamento de parcela de empréstimo feito há 7 anos por Minas junto ao Banco Credit Suisse no valor de 1 bilhão e 270 milhões de dólares, o equivalente aí a 5 bilhões de reais. O STF realizou hoje uma audiência pública para discutir o assunto, mas ainda não saiu uma decisão liberando ou não esse bloqueio financeiro. O governo de Romeu Zema justificou o atraso no pagamento em função das dificuldades financeiras que vive o estado e pela calamidade em Brumadinho após a tragédia com a mina da Vale. Orion, o STF já conseguiu outras liminares para suspender outros bloqueios feitos pela União. Você acha que tem chance dele conseguir de novo? Inácia, tudo tem um limite, né? Essa audiência de hoje do STF ela não é conclusiva, apenas mais uma etapa antes de uma decisão final. O que o governo federal quer, quando está cobrando Minas e faz esses bloqueios, é que o Estado faça o dever de casa, que na visão de Brasília é a redução do tamanho do Estado, a venda de todas as empresas estatais, corte de pessoal, corte de salários. São medidas bastante duras que não podem nem deveriam ser impostas de cima para baixo, até porque a crise não é só estadual. O governo federal é parceiro nela também. E a gente tem que acompanhar de perto, porque isso nos atinge, né? Nessa questão da renegociação da dívida aí. O assunto agora, gente, é a dívida que o governo de Minas tem com a prefeitura aqui de Belo Horizonte. O atraso nos repasses já é superior aí a 500 milhões de reais, mas a capital ainda não decidiu se vai participar daquele acordo de conciliação judicial que parcelou o pagamento da dívida em 33 parcelas, começando aí no ano que vem. O prazo para adesão foi ampliado para o dia 15 de julho. Orion, Belo Horizonte é uma das poucas capitais aí que está com os pagamentos em dia, com as contas no azul. Você acredita que a prefeitura vai aderir a esse acordo até o dia 15 de julho? Porque eles disseram que ainda não tem uma decisão hoje, nós consultamos. Ou ele vai buscar uma outra forma de receber essa dívida? Inácia, a única forma de receber os atrasados é esse acordo. Existe uma máxima no meio jurídico que diz que mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. A posição do prefeito Calil e de outros 84 prefeitos é legítima, uma boa demanda, mas não há previsão no horizonte aí de receber isso nos próximos anos. Daí a importância do acordo. Eu acho que como o prazo foi prorrogado, os prefeitos vão valorizar a posição deles, ganhar um pouquinho mais de tempo, esticar a corda para melhorar esse acordo ou tentar rever alguns valores a receber. Belo Horizonte, por exemplo, alega que tem 60 milhões a mais a receber do que o Estado diz que tem a pagar. Pois é, e é a maior credora nesse momento do Estado de Minas Gerais, entre as prefeituras. Agora a gente fala sobre a Assembleia, que é um outro assunto que a gente vai ver com o Orion. O governador Romeu Zema vetou alguns itens da reforma administrativa que foi aprovada pelos deputados. Então, o texto vai voltar para a Assembleia novamente. Pela importância do assunto, gente, ele trava a pauta. Orion, tem chance da reforma administrativa, desses vetos aí que retornam agora, serem votados antes do recesso de julho? Inácia, a reforma administrativa já foi aprovada, não é mais uma questão. O que está em jogo, principalmente nessa reforma, são os pagamentos, são os salários dos secretários de Estado, que com o aumento aí dos pagamentos de jetons, eles pulam de R$ 8.500 para R$ 20 mil, R$ 30 mil, dependendo da estatal da qual eles participam. Hoje, o governador Romeu Zema apresentou um estudo ao presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, mostrando que os salários dos secretários de Minas são os mais baixos do país. O que ele quer com isso? A compreensão dos deputados para que não derrubem o veto dele, que anulou a decisão da Assembleia de acabar com os jetons. A gente vai acompanhar mais esse assunto para ver o que vai ser resolvido aí. E ainda falando sobre a Assembleia, hoje foi lançado lá no Salão Nobre o livro Desonerações de ICMS, Lei Candir e o Pacto Federativo, que tem a participação de alguns deputados e de outros especialistas do mercado. A Lei Candir, criada há 23 anos pelo governo federal, isenta as empresas exportadoras de produtos não elaborados de pagar o ICMS. E isso prejudica a arrecadação de Minas, que é um estado que exporta muitas commodities. Orion, a União ainda não tem repassado em dia esse direito aí desse crédito que é retido, né? E o STF está para discutir esse assunto. Você vê aí uma solução esse ano ainda para esse problema?
Inácio, o STF já deu posição favorável, então é uma questão mais política do que jurídica. Por isso a Assembleia Legislativa de Minas Gerais lançou essa campanha hoje, abriu essa campanha, para que Minas tenha essa compensação de 135 bilhões de reais, que é a perda com essa desoneração do ICMS. De acordo com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, se houver união dos mineiros, especialmente do meio político, Minas poderá falar grosso em Brasília e reivindicar o que é seu, ou pelo menos ser recompensado de alguma forma. 135 bilhões ia ajudar muito, hein? Minas tem uma dívida com a União de 90 bilhões. Um encontro de contas aí ajudaria muito, com certeza. Paga ainda tem troco. Com certeza. Obrigada, Arion. Até semana que vem. Boa noite. E o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, suspendeu o decreto que determinou a suspensão da venda de lanches muito calóricos nas escolas e também por ambulantes, ali na porta dos colégios. Segundo Zema, a medida merece uma análise mais criteriosa pelos técnicos do Estado. O governador ressaltou ainda que as escolas estaduais já fornecem alimentação dentro dos padrões nutricionais estabelecidos e que na rede privada cabe às famílias definir a alimentação das crianças. E veja a seguir, Polícia Civil fiscaliza postos de combustíveis para identificar fraudes e produtos adulterados. A Polícia Civil começou hoje a fiscalizar postos de combustíveis em Contagem, na região metropolitana. O balanço da operação só será divulgado na sexta-feira, mas os policiais já estão identificando algumas fraudes, como a quantidade de litros que é fornecida por bomba ser menor do que aquela comprada pelo consumidor. A qualidade dos combustíveis também está sendo verificada. O Equador empatou em 1-1 com o Japão ontem no Mineirão. Com o resultado, as duas seleções se despedem da Copa América. O repórter Igor Calian acompanhou a partida e traz os detalhes. Este último jogo da fase de grupos aqui no Mineirão tinha tudo para passar despercebido. Lá atrás, quando saíram os grupos, a sequência dos jogos, se imaginava que Equador e Japão chegassem a essa partida já com a vida decidida. Mas como o futebol é uma caixinha de surpresas, ficou para este jogo a definição do adversário do Brasil para a próxima fase da competição. Antes da partida, a conta era bem simples. Quem vencesse avançava para enfrentar aí o Brasil nas quartas de final. Em caso de empate, as duas equipes estariam eliminadas e então passaria o Paraguai. Falando um pouquinho da partida, foi o Japão que sentiu esse gostinho aí, né, de estar nas quartas de final. Abriu o placar aos 25 minutos, gol de Nakajima, camisa número 10 da seleção japonesa. O bandeirinha chegou a dar aí a posição de impedimento, mas o árbitro de vídeo confirmou que ele estava em posição legal. Mas essa euforia dos japoneses não durou nem 10 minutos, quando Angel Mena acabou empatando para o Equador. Na sequência, o jogo ficou um pouco morno, no segundo tempo foi bem ruinzinho, mas nos últimos minutos, a partir dos 44 minutos do segundo tempo, a partida pegou fogo. Foram duas chances claras para cada lado, mas ninguém conseguiu balançar as redes. O Japão chegou até a marcar, mas aí sim, realmente seu atleta estava em posição de impedimento. 1-1 aqui no Mineirão e os dois times então voltam para casa, estão fora aí do restante da Copa América. Logo depois da partida, nós acompanhamos a coletiva de imprensa e o clima meio que esquentou ali entre os jornalistas do Equador e o técnico da seleção equatoriana, mas ele acabou dizendo ali que a culpa dessa eliminação não é totalmente só dele. Vamos conferir. Nunca me disseram que eu dependia da Copa América para ficar. Se falassem, eu não viria. Não vou entregar meu trabalho. Estou trabalhando. Sou grato ao grupo. São profissionais, completou Hernan Gomes. Já o técnico do Japão ressaltou aí a energia da sua equipe. Veio com o time sub-23 disputar essa Copa América. Acabou falando sobre a garra desses meninos e elogiou, inclusive, a estrutura dos estádios aqui no Brasil. Usamos bons campos. Os estádios são históricos, com boa estrutura. Nós não tivemos tempo de passear, ficamos envolvidos com o futebol e percebemos essa paixão. Muitos lugares para as pessoas assistirem aos jogos, um ambiente maravilhoso para se estar no futebol. E agora é aguardar a próxima fase da competição, quartas de final, e o Brasil vai enfrentar a seleção do Paraguai. Nosso trânsito turbulento do dia a dia é assunto do colunista Paulo Navarro. O recorte que ele vai fazer será a conduta dos motociclistas que estão encontrando na pressa a causa de acidentes que seriam evitáveis se eles tivessem mais atenção. Olá, o número de motociclistas mortos em acidentes de trânsito ultrapassou o de atropelamento de pedestres, sobretudo com a proliferação dos deliveries, segundo dados registrados na cidade de São Paulo.
Mas aqui, em Belo Horizonte, as entradas no pronto-socorro João 23 confirmam o mesmo cenário. E é a velha inimiga da perfeição, que também é amiga íntima da imprudência. A pressa dos motociclistas em ganhar mais, fazendo mais corridas em menos tempo, é a causa. E, para isso, eles fazem aquelas ultrapassagens suicidas pela direita com resultados trágicos e assustadores. Se o condutor não morre, fica gravemente aleijado. Vidas e dinheiro desperdiçados, mortes e sequelas inúteis. Motociclistas mortos estão se tornando os maiores doadores involuntários de órgãos para transplantes. Por outro lado, na América do Norte e na Europa, não existe aquela pista criada por motoqueiros entre as faixas dos automóveis, tão comum aqui na nossa cidade. Ela é severamente proibida. As motos são obrigadas a ocupar o espaço de um veículo, pois são em nossos caminhos de rato, pelo trânsito afora, que acontecem muitos acidentes. E aí, autoridade, o que pode ser feito? As ações do Mutirão da Paternidade começaram a ser feitas hoje no Fórum Lafayette, aqui na capital, para atender moradores da região do Barreiro. Essa fase, gente, é de inscrições para quem deseja incluir o nome do pai ali na certidão de nascimento. O serviço é gratuito e ainda inclui o exame de DNA, caso seja necessário. A iniciativa é do Tribunal de Justiça de Minas. Os cadastros podem ser feitos até o dia 15 de julho. E veja a seguir, rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão da Vale completa 5 meses. 246 pessoas morreram e 24 ainda estão desaparecidas. Completou hoje 5 meses da tragédia envolvendo a mina da Vale em Brumadinho, que deixou pelo menos 246 mortos. Ainda há 24 pessoas desaparecidas. As buscas por corpos de vítimas continuam e também as investigações sobre as causas do rompimento da barragem. Neste momento, há várias frentes de investigação em andamento. Nesta terça-feira, familiares se reuniram para homenagear as vítimas e pedir por justiça. Logo pela manhã, Josi cuidava de toda a organização, como faz uma vez por mês. Ela perdeu uma irmã grávida de 5 meses na tragédia. Como também trabalhava no local, só não estava lá porque havia tirado uma semana de férias. Passados 5 meses de um luto que não tem data para acabar, o sofrimento é também para que nada daquilo caia no esquecimento. Nos próprios atos aqui, a gente não vê mais a população conosco, né? Então, esses atos a gente faz para que eles realmente não sejam esquecidos, né? E a gente precisa lutar por justiça, lutar por uma reparação, né, exemplar, para leis mais rígidas na mineração, que a mineração ela não vai parar, né? Nós precisamos da mineração. Esquecer é algo que para Josiana parece impossível. Ela também perdeu uma irmã, o corpo ainda não foi encontrado. O sentimento, às vezes, a gente não consegue nem descrever, porque é como se a gente vivesse o dia 25 todos os dias. É atrás de notícias, vai no ML, reunião com os bombeiros, com o ML, Instituto de Criminalística, para ver se encontrou alguma coisa. Essa angústia é muito grande. Ontem, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 2 testemunhas foram ouvidas pela CPI da barragem de Brumadinho. O mecânico de mineração da empresa Sotrec, Eike Pampolini Ouzawa, e o aplicador de explosivos da Vale, Edmar de Rezende. Eles relataram que houve uma detonação de explosivos na mina Córrego do Feijão no dia da tragédia, mas os 2 divergem sobre o horário em que isso aconteceu. Eu não sei te falar se foi antes ou depois. Eu vi a detonação. Eu não sei qual horário que foi. Eu vi a detonação e assim que eu desci, a barragem estava no chão. Já de acordo com Edmar de Rezende, a detonação só ocorreu exatamente às 1h33 da tarde, 1 hora após o rompimento. Meus relatórios de campo, que é diário, e eu tenho que arquivá-los, eles estão todos arquivados, e os originais foi passado cópia para a polícia, né? E eu tenho lá, e eu tenho que colocar os horários lá. E mesmo assim, o senhor
efetuou a detonação sabendo que a barragem estava rompida? Efetuei, conforme expliquei, né, porque poderia gerar outros riscos. Este vídeo mostra o exato momento da detonação. Alguns deputados da CPI lembraram que a empresa Tufsud, que atestou a estabilidade da barragem, recomendou nos laudos emitidos que nenhuma detonação fosse feita naquela área. Mas as testemunhas ouvidas ontem disseram não saber desse aviso. Um terceiro convocado para prestar depoimento nesta CPI era Denis Valentim, funcionário da empresa Tufsud. Ele seria ouvido como investigado, mas não compareceu com base em uma liminar do STJ que lhe concedeu habeas corpus. Aqui hoje fica comprovado que essas detonações ocorreram durante todo o ano de 2018, quando foi feita esta recomendação, bem como nos dias que antecederam o rompimento da barragem. Nós temos mais informações sobre esse assunto, porque o delegado da Delegacia de Meio Ambiente, que integra a força-tarefa que investiga o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, lá em Brumadinho, confirmou a informação que surgiu durante a reunião da CPI na Assembleia, como mostrou aí o nosso repórter Diogo Ramalho, de que houve uma detonação de explosivo nas proximidades da mina no dia da tragédia. De acordo com as investigações, as detonações na mina do Córrego do Feijão eram frequentes e aconteciam até 2 vezes por semana. Peritos analisam se essas operações tiveram influência no rompimento da barragem. O delegado que investiga o caso afirma que fotos comprovam que uma detonação estava programada no dia da tragédia. Efetivamente, houve uma detonação dentro da cava de Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro de 2019. No dia do rompimento. Já foram coletados, tanto em relação a vídeos do local, quanto também documentações referentes a detonações que ocorriam à época. Então, o estudo já foi repassado para a perícia técnica da Polícia Civil, que já está analisando se, de alguma forma, essas detonações influenciaram no rompimento da barragem B1. No inquérito que investiga os crimes ambientais e suas consequências, como as mortes, já possui cerca de 3.000 páginas e uma HD com centenas de documentos digitalizados. 150 pessoas já foram ouvidas. Estamos tratando do maior desastre socioambiental da história. E as perícias em relação a elas são muito complexas e devem ser feitas de forma muito aprofundada. Então, hoje, nós ainda não conseguimos cravar qual será a data de finalização dessas investigações. Estamos todos ansiosos para ver os responsáveis por essa tragédia serem punidos. Amanhã estaremos de volta com mais notícias sobre Minas. Até lá e boa noite.